minhas queridas amigas, mulheres que vencem. Vamos prosseguir no Salmo 91 e agora no versículo 3, que diz o seguinte: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então vamos começar entendendo o que é o laço do passarinheiro. Você já deve ter visto em alguns filmes de selva. O caçador, quando prepara aquela armadilha de ferro e joga as folhas por cima para pegar um animal inocente que está passando por ali, aquela armadilha colocada em lugares estratégicos, e o pobre animalzinho passa por ali sem saber de nada que está acontecendo. E o coitado acaba caindo naquela armadilha e às vezes fica sofrendo por horas até morrer. Assim também, o laço do passarinheiro quer dizer também um campo minado. Na guerra, onde eles preparam, escondem bombas no chão e quando o soldado passa por ali, aquela bomba se explode de maneira trágica. Assim também é no mundo espiritual. O diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele coloca nas nossas vidas várias armadilhas. Ele prepara todos os dias armadilhas para nos fazer sofrer, para tirar-nos da presença de Deus, da casa de Deus, para destruir nossa casa, para destruir nossa família. Isso é o laço do passarinheiro. São as armadilhas que o diabo esconde e nós não vemos porque não está visível aos nossos olhos. Às vezes nós não fazemos nem ideia que ele está fazendo isso. Você com certeza já tentou se proteger de muitas coisas ruins, mas você não pode se proteger de tudo sozinho, com as suas próprias forças, da tua própria maneira. É impossível, porque nós não sabemos as coisas que o diabo esconde para poder nos fazer cair. Assim tem muitas pessoas sofrendo em várias áreas das suas vidas, porque caíram em uma armadilha do inimigo, porque não estava firmado em Deus, não estava no esconderijo do Altíssimo, não estava à sombra do Onipotente, não estava guardado por Deus. Tem pessoas que, porque caiu em uma dessas armadilhas, estão sofrendo até hoje, sofrendo muito. Eu vejo quantas pessoas caíram na armadilha das drogas. Experimenta para você ver como é bom. E a pessoa fala, é só um pouquinho. E a pessoa fala, eu vou experimentar, mas eu não vou ficar viciado. E aquilo era uma armadilha. E a pessoa, por não ter Deus no coração, não ter a força de Deus, não estar na presença de Deus, caiu naquela armadilha de droga. E quantas hoje moram até na rua, estão ali morrendo, enfermos, perderam casa, perderam emprego, perderam tudo, perderam sua dignidade, perderam o seu domínio próprio, porque não conseguem mais sair dessa vida, dessa armadilha das drogas que o diabo a colocou. Quantas pessoas caíram na armadilha do adultério, de um relacionamento errado, de um relacionamento pecaminoso que não é da vontade de Deus, porque estava passando uma crise no casamento e o diabo foi lá, armou uma armadilha e colocou uma terceira pessoa. E aquela pessoa completamente cega, sem Deus, caiu nessa armadilha. E quando abriu os olhos, conseguiu ver, o casamento já estava no fim, já estava à beira da morte. E outros estão sofrendo, agonizando, e o casamento está morrendo aos pouquinhos, porque caiu na armadilha de ter se rendido a uma terceira pessoa no casamento. São ciladas do inimigo, são coisas que ele arma, vem de maneira sorrateira e ninguém consegue perceber. Quantas pessoas caíram na armadilha do ódio, do rancor, do sentimento de vingança. E começou a ter no seu coração algo que parecia inofensivo. Eu não vou perdoar, porque o que aquela pessoa fez comigo não merece perdão. E isso virou um veneno dentro dela, isso consome, isso machuca, isso acaba com ela, porque o ódio é um veneno que você bebe esperando que a outra pessoa morra. Como que você quer que a outra pessoa morra, sendo que você está bebendo o veneno do ódio, o veneno do rancor, o veneno da amargura? Quantas pessoas estão caindo nas ciladas da internet? Está ali, passando vários momentos, várias horas ali na internet, gastando seu tempo, gastando seu dia. Poderia estar fazendo tantas outras coisas, orando ou fazendo qualquer coisa para a sua edificação pessoal ou espiritual. Mas está ali na internet, vendo coisas, passando para lá e para cá, pesquisando de uma rede social a outra, até cair em algo que o diabo prende os olhos daquela pessoa. Em um site
que é pecaminoso, que suja, que acaba com o casamento da pessoa, que corrompe o coração, que só traz sujeiras para dentro de si, armadilhas do inimigo, um campo minado, como foi com Davi. Era para ele estar na guerra, a palavra de Deus fala lá em 1 Reis 11, se eu não me engano, que era para ele estar na guerra, batalhando. Sabe onde ele estava? Em casa, descansando. Todos os seus soldados, todo o seu povo na guerra, batalhando, e ele em casa descansando. Não era para ele estar em casa, ele era o rei. E por causa disso ele estava ali, resolveu ir na varanda e viu uma mulher tomando banho. Aquela mulher era casada, chamou aquela mulher, se deitou com ela, pecou com ela, depois arrependido, teve que matar o marido dela, cometeu um assassinato, entrou no adultério, depois teve um filho com aquela mulher e aquela criança morreu. Olha só para você ver. Armadilhas que o inimigo arma para nós, para nos fazer sofrer, para nos tirar da presença de Deus. Porque o pecado ele é destruidor. Se a gente não toma cuidado, se a gente não está firmado em Deus, se a gente não está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, para que Deus nos livre todos os dias do laço do passarinheiro. O diabo, ele sabe exatamente qual é o seu ponto fraco, o ponto fraco da sua carne. Mas se você está firme espiritualmente, Deus vai te livrar. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, das ciladas que o diabo arma todo dia para tirar seu marido de casa, para tirar sua paz, para te trazer doenças, para te trazer para uma depressão, para fazer você perder seu emprego, perder sua vida. Deus quer te livrar. E a peste perniciosa que diz aí é qualquer doença que vem por germes, bactérias. Isso é a peste perniciosa. Como uma epidemia, uma pandemia, a Bíblia já deixou bem claro que Deus nos livra. Eu estava lendo um livro que também fala do Salmo 91, que chama Salmo 91, e a escritora é a Peggy Joyce Ruth, se eu não me engano, esse é o nome. E ela diz uma coisa muito interessante nesse livro. Ela diz o seguinte: médicos que estudam germes e ataques bacterianos ao corpo descrevem cenas de batalha celular comparáveis ao conflito militar. Então, os germes e as bactérias, ela agem no corpo das pessoas igualmente a um conflito militar, a uma guerra. Aí ela diz, surpreendentemente, cada um desses adversários batalha de maneira similar e estratégica. Você vê que as doenças vindas por bactérias e germes também é de maneira estratégica dentro do nosso corpo. Isso é muito espiritual, isso é muito forte. Mas Deus também disse que nos livraria, por isso nós não devemos temer. Ele diz, só habita na minha presença, só fica na minha presença, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, porque eu vou te livrar das doenças mortais, do laço do passarinheiro, daquilo que você não pode ver, daquilo que você nem imagina que o diabo está armando para você. Mas Deus, Ele guarda de todo e qualquer mal que os nossos olhos não podem ver. A única doença que nós podemos nos esforçar para evitar, esforçar com as nossas próprias forças físicas para evitar, é o pecado. Porque o pecado lança a alma no inferno. A única coisa que você precisa saber é que você precisa estar firme com Deus para vencer o pecado todos os dias, porque de resto, Deus te livra de tudo, de todo e qualquer mal, seja acidente, seja doença, seja o que for, Ele livra você, Ele livra a sua família. Mas olha, o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós precisamos buscar forças em Deus e fugir mesmo como José do Egito fugiu. E gastar tempo com Deus, fortalecendo o nosso espírito para não cair. Porque o pecado é a doença mais terrível do ser humano. Então, nesse versículo 3 de hoje, nós aprendemos que Ele garante o livramento de todas as variedades de males. Deus nos livra de todos os males, nós não precisamos temer. O que nós precisamos fazer é preocupar com a nossa salvação eterna. E não cair no pecado, no maior mal que a gente pode cometer, em nome de Jesus Cristo. Falei demais, em nome de Jesus Cristo, medite e ore sobre esta palavra de hoje. Que Deus te fortaleça espiritualmente e que amanhã possamos estar aqui novamente na presença do nosso Deus.
Que essa palavra continue ardendo no seu coração e te desperte, porque o bem mais valioso que você tem na sua vida, a sua riqueza maior, é a sua salvação eterna. Que Deus te abençoe, minha querida amiga, e até amanhã.